Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Hélio Batista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre talvez um dos melhores livros que eu já li até hoje, tá? Em todos os aspectos, e principalmente em conteúdo teológico, tá? E foi um dos primeiros também livros que eu li de cunho reformado, apesar dele não falar sobre, vamos dizer assim, sobre algum aspecto da teologia reformada em si, mas ele foi escrito por um pastor presbiteriano reformado e foi o segundo livro de pastor reformado que eu li. O primeiro tem um vídeo aqui no canal, Gabriel vai colocar aqui no card, que é a primeira resenha literária que eu fiz, que foi sobre o livro do Iago Martins, Você Não Precisa de um Chamado Missionário. E o livro de hoje é esse livraço aqui, que é Apóstolos, Verdade Bíblica sobre o Apostolado, de Augusto Nicodemos Lopes. Esse livro aqui nada mais é do que a tese de doutorado de Augusto Nicodemos, tá? Ele é um livro relativamente, vamos dizer assim, grande, tá? Ele tem um total de... As referências não contam, né? Então... 2000 anos depois. É um livro que contém 336 páginas e dentro desse livro o pastor Augusto Nicodemos ele vai desmistificar essa ideia do apostolado de hoje, tá? É tanto que o título diz, Verdade Bíblica sobre o Apostolado. O pastor Augusto Nicodemos, ele resgata a ideia do que é o termo apóstolo, tá? Faz essa ligação entre o termo apóstolo com os 12, tá? E por que deveria ser apenas 12? E uma das justificativas que Augusto Nicodemos utiliza é justamente a ideia de que os 12 apóstolos eles fazem uma referência direta às 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento ele se torna completo junto com o Antigo Testamento, tá? Então, os 12, os apóstolos, eles precisavam ser 12. Tá? Então, ele faz uma referência em relação ao Antigo Testamento e o próprio Novo Testamento em Apocalipse vai fazer referência não só aos 12 apóstolos, como também às 12 tribos de Israel. Tá? O número 12 ele circula muito tanto dentro do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e no Apocalipse, quando vai falar de algumas coisas futuras. Tá? Então, ele vai fazer essa ligação entre o porquê que tinham que ser apenas 12 e ele vai trazer algumas características do apostolado, dos 12, certo? Primeira coisa, eles deveriam ser chamados pelo próprio Cristo, tá? Cristo deveria ter chamado cada um dos 12. É tanto que, depois que Judas morre, os apóstolos se reúnem para eleger um novo apóstolo, para que ele tomasse o lugar que foi deixado por Judas. Tá? Eles vão escolher pessoas que faziam parte do círculo que estava envolto do mestre, tá? Então, existiam os 12, tá? Que era, vamos dizer assim, um círculo mais próximo, e existiam aquelas pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus. Então, dentro dessas pessoas, talvez, Jesus ele envia 70 para uma determinada missão. Eles são enviados. Em Lucas 10, Jesus vai enviar 70, tá? Esses 70 são enviados. E o termo apóstolo ele vai dar essa ideia de enviado. Então, acredita-se que o apóstolo que foi escolhido para substituir Judas fazia parte desses 70, tá? Não é algo que Augusto Nicodemos traz no livro, é eu que estou falando, tá bom? Estou complementando a tese de doutorado dele. Então, essa pessoa que substituiu Judas, ele deveria ter sido chamado pelo próprio Jesus, ele deveria ter acompanhado o ministério terreno de Jesus, tá? Ele deveria ter visto Jesus ressurreto, é tanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer que Jesus aparece, né? Depois da sua morte, ele vai aparecer para os seus discípulos, tá? Ele aparece para Paulo e ele também aparece para outras 500 pessoas, que Augusto Nicodemos faz questão de trazer essas informações no livro. Tá? Então, ter sido chamado por Jesus, ter acompanhado o ministério terreno, ter visto Jesus ressurreto, ter autoridade para realizar milagres, tá? Isso aqui é muito importante. E a quinta e última é ter vamos dizer assim, autoridade também para escrever aquilo que nós conhecemos hoje como Escritura. Todo o Novo Testamento foi escrito por apóstolos
ou por pessoas que faziam parte do círculo apostólico. Exemplo, tá? Tiago, irmão de Jesus, ele não era apóstolo, mas ele fazia parte do círculo apostólico, das pessoas que faziam parte daquelas pessoas que eram mais próximas dos apóstolos. É tanto que o apóstolo Paulo, quando ele viaja até Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, ele vai dizer que ele não encontrou outro senão Tiago, irmão de Jesus. E é justamente esse Tiago que escreve a epístola que compõe o Novo Testamento. Mesmo Tiago não sendo apóstolo, tá? Ele foi considerado como um grande homem da igreja primitiva, uma das colunas da igreja, junto com Pedro e com os outros apóstolos, e ele escreve a sua epístola, que faz parte do cânon do Novo Testamento. Então, essas 5 características são essenciais para que uma pessoa pudesse revogar, né, para si o título de apóstolo, que é o que acontece com o apóstolo Paulo, apesar de o próprio apóstolo Paulo se classificar como um chamado fora do tempo, né? Ele vai escrever isso, se não me falha a memória, em 2 Coríntios. Se eu estiver errado, o Gabriel vai botar aqui embaixo. Mas ele próprio vai dizer que Jesus chamou os 12, chamou ele, e ele vai se referir a ele próprio como um nascido fora de tempo, tá? Então o próprio Paulo ele não se considerava dentro dos 12. Ele sabia que o grupo dos 12 estava fechado e que ele tinha um chamado especial. O apóstolo Paulo ele tinha esse chamado diferente. É tanto que, enquanto Pedro toma conta da igreja em Jerusalém, Paulo toma conta de todo o resto, né? É Paulo que vai fundar a maioria das igrejas na época da igreja primitiva. Então, mesmo assim, o apóstolo Paulo possuía todas as características, menos, tá? Uma das características que o apóstolo Paulo não tinha era ter acompanhado o ministério terreno de Jesus. Acredita-se que, quando Jesus estava realizando o seu ministério terreno, Paulo sim já era nascido, mas a Bíblia não nos dá respaldo para afirmar que ele tenha acompanhado, tá? O apóstolo Paulo, ele presenciou muita coisa que aconteceu durante a igreja primitiva e durante a expansão dessa igreja primitiva, tá? Como, por exemplo, a morte de Estevão. Ele estava presente, tá? Ele recebeu um chamamento do próprio Jesus na estrada, quando ele estava indo para Damasco. A Bíblia ela vai nos relatar que ele viu Jesus no seu corpo ressurreto. Então, ele recebeu um chamamento, viu Jesus ressurreto, ele tinha autoridade para realizar milagres e escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então, se tinha alguém que poderia trazer para si, revogar para si o título de apóstolo, era o apóstolo Paulo. E uma coisa que Augusto Nicodemos deixa claro dentro do seu livro é que o ministério apostólico não era algo que era passado, tá? Os apóstolos não tinham autoridade para consagrar outros apóstolos, que é o que acaba não acontecendo. Exemplo, o apóstolo Paulo, ele em momento nenhum, que é um dos apóstolos que está mais em evidência durante o período da igreja primitiva, quando nós lemos o Novo Testamento, ele em momento nenhum vai consagrar outros apóstolos. Muito pelo contrário, ele vai consagrar presbíteros para tomar conta das igrejas que ele estava fundando. Exemplo, Timóteo e Tito. Foram 2 homens que foram consagrados a presbítero para presidir as igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado. E nenhum dos outros apóstolos consagraram outros apóstolos, tá? Eles consagraram presbíteros. Então não existia essa ideia de que apóstolo consagrava outros apóstolos. E Augusto Nicodemos fecha na sua última parte do livro para falar sobre os apóstolos de hoje, que todos esses apóstolos, nenhum deles possui nenhuma das 5 características que nós citamos aqui, que é as características de um apóstolo, tá? Vou repetir. Ter presenciado o ministério terreno de Jesus, ter visto Jesus ressurreto, ter recebido o chamamento do próprio Jesus, realizar milagres e escrever escritura, que é a base da igreja que está firmada sobre a rocha, que é Cristo. Então, eu tentei fazer aqui um pequeno resumo, se você quer se aprofundar mesmo nesse tema, todas as pessoas que eu digo que não existem apóstolos hoje e elas reafirmam dizendo que existe por causa dos apóstolos que nós temos por aí, né? Todos fajutos, diga-se de passagem, eu sempre recomendo a leitura desse livro, tá? Porque ele é um livro que ele é acadêmico, como eu falei no início, ele é a tese de doutorado de Augusto Nicodemos. Então, se você quer saber se existe apóstolos ou não,
adquira esse livro. Apesar de ser um livro da Fiel, que normalmente livro da Fiel custa um rim, mas vale a pena você comprar. Inclusive eu tenho contado os livros da Fiel aqui, né? Porque, meu Deus do céu, não sei... Eu não sei como é que a Fiel vende livro tão caro, misericórdia. Mas é um livro de qualidade. Se você quer se aprofundar no estudo em relação a esse tema, eu sugiro que você adquira esse livro, ok? Então, por hoje é só. Eu queria deixar essa recomendação de livro aqui e você já sabe o que é que tem que fazer, né? Inscreve no canal, ative as notificações, deixe o seu gostei e coloca aqui no comentário se você já leu esse livro, tá? O que é que você achou dele? Você concorda com Augusto Nicodemos? Eu ia chamar ele de apóstolo de novo. Você concorda com Augusto Nicodemos? Você discorda? O que é que você acha? Já leu alguma coisa dele? E, quem sabe, deixa uma indicação de livro aí para que a gente possa ler e fazer a resenha futuramente. Tá bom? Deus abençoe. Deixa a indicação de uma fonoaudióloga, por favor, gente. Que atenda de graça, de preferência, que eu não tenho dinheiro não. Meu Deus do céu, quanta referência. Espera aí. Deixa eu contar as páginas de referência. 1, 2, 3, 4, 5, 6,